Olá! Sejam bem-vindos aos Contos Perdidos da Humanidade. Hoje vamos conhecer a história do Evangelho Perdido de Tomé. Há textos que mudam o curso da história. Outros, que são apagados dela. Entre as areias do Egito, há 80 anos, um grupo de camponeses encontrou algo que o mundo jamais imaginou redescobrir. Um manuscrito antigo, contendo palavras que, segundo a tradição, vieram da própria boca de Jesus. Mas essas palavras não estavam na Bíblia. Foram escondidas, esquecidas, talvez até proibidas. Este é o Evangelho de Tomé, o Evangelho das Palavras Secretas. Em dezembro de 1945, na região de Nag Hammadi, no Alto Egito, dois camponeses procuravam fertilizante nas montanhas próximas ao Nilo. Eles cavavam a terra quando atingiram algo duro, uma jarra de argila selada. Ao quebrá-la, esperavam encontrar ouro. Mas dentro havia 13 códices de papiro, cobertos por séculos de poeira e silêncio. O que pareciam simples manuscritos revelaram-se um dos maiores achados da arqueologia religiosa. Textos antigos, escritos em copta, contendo obras que jamais foram incluídas na Bíblia. Entre esses livros estava o Evangelho segundo Tomé. O texto começa assim: Estas são as palavras secretas que Jesus, o vivo, disse, e que Dídimo Judas Tomé escreveu. Não há histórias de milagres. Não há nascimento, morte, nem ressurreição. São 114 ditos, frases curtas, simbólicas, muitas vezes enigmáticas, que descrevem o que seriam os ensinamentos ocultos de Jesus, transmitidos apenas aos que estavam prontos para compreender. Esse formato é totalmente diferente dos evangelhos canônicos, Mateus, Marcos, Lucas e João, que contam a narrativa da vida de Cristo. Tomé, o chamado gêmeo, é retratado aqui como o discípulo que entendeu o mistério de Jesus mais profundamente que todos os outros. O Evangelho de Tomé apresenta um Jesus diferente. Não um milagreiro, nem um mártir, mas o mestre da consciência. Para ele, o reino de Deus não está em algum lugar distante, mas dentro e fora de nós. Em uma das passagens mais conhecidas, ele diz: O reino está dentro de vós e fora de vós. Quando vos conhecerdes, sereis conhecidos, e compreendereis que sois filhos do Pai vivo. Vivereis na pobreza e sereis pobreza. Essas palavras revelam uma ideia revolucionária. O divino não está separado do humano. O reino não é um lugar, é um estado de consciência. Os estudiosos chamam essa tradição de gnóstica, da palavra grega gnosis, que significa conhecimento espiritual. Para os gnósticos, a salvação não vem da fé cega, mas do autoconhecimento. Jesus seria aquele que veio despertar a centelha divina que existe em cada ser. Por isso, o Evangelho de Tomé fala em ver e reconhecer o que já está presente. O que está escondido será revelado, pois nada há de oculto que não venha a ser manifesto. Cada frase parece um enigma, uma chave para algo que deve ser compreendido não pela razão, mas pela experiência interior. Entre os 114 ditos, alguns se destacam pela profundidade e pelo mistério. Parta um pedaço de madeira, e eu estarei ali. Levante uma pedra, e me encontrarás. Aqui, Jesus parece dizer que o divino está em tudo, no mundo natural, nas coisas simples, em cada fragmento da criação. Quando fizerdes o 2-1, e o interior como o exterior, e o masculino e o feminino um só, então entrareis no reino. Um convite à união dos opostos, uma visão quase alquímica do espírito humano. Se o que está em vós não for trazido à luz, o que está em vós vos destruirá. Talvez o mais poderoso de todos. Uma advertência de que o inconsciente, o não reconhecido dentro de nós, pode se tornar nossa própria ruína. Mas por que esse evangelho foi deixado de fora da Bíblia? Nos primeiros séculos do cristianismo, existiam diversas correntes e interpretações sobre quem era Jesus e o que ele realmente ensinava. Enquanto algumas comunidades acreditavam no Cristo como o Filho de Deus encarnado, outras, como os gnósticos, viam nele um revelador do Espírito, um mestre do despertar. Quando o Império Romano se converteu ao cristianismo, foi necessário unificar as crenças. Criar uma doutrina única. Os textos que falavam de libertação interior,
de conhecimento pessoal, foram considerados perigosos. A Igreja queria um Cristo de autoridade, não um Cristo que ensinava que Deus habita dentro de cada ser. Assim, o Evangelho de Tomé, e muitos outros, foram excluídos, perseguidos e queimados. Com o tempo, as comunidades gnósticas foram silenciadas, e seus textos desapareceram. Durante quase 1600 anos, acreditou-se que o Evangelho de Tomé havia sido perdido para sempre, até que, em 1945, ele ressurgiu das areias do deserto. Hoje, os estudiosos concordam que o texto é antigo, talvez tão antigo quanto os evangelhos canônicos, e que guarda traços das palavras originais de Jesus, antes que fossem moldadas pela teologia posterior. O que lemos ali pode ser o eco mais puro da voz de um mestre espiritual, ou o reflexo de uma tradição esquecida que via o Cristo como símbolo do despertar da alma. Em uma era de ruído, conflito e medo, o Evangelho de Tomé continua ecoando uma mensagem simples e eterna: que o reino de Deus não está distante. Está em cada respiração, em cada gesto de amor, em cada instante de consciência. Talvez seja isso que o texto quis dizer quando declara: aquele que se conhece a si mesmo, conhecerá o todo. Um chamado à luz interior, à redescoberta do sagrado que habita em nós. As palavras de Tomé atravessaram os séculos como um sussurro esquecido. Um lembrete de que o verdadeiro mistério não está em templos, nem em doutrinas, mas dentro de cada ser humano. Talvez, no fim das contas, o segredo mais profundo de Jesus não tenha sido sobre o céu, mas sobre o despertar da alma. E esse foi o vídeo de hoje. Se você gostou, não esqueça de deixar o like no canal. E até os próximos vídeos.